Imagine entrar em uma sala cheia de pessoas, cada uma usando uma máscara. Algumas estão sorrindo, outras franzindo a testa, mas nenhuma revela seu verdadeiro rosto. Agora imagine entrar nesse mundo sem sua própria máscara, sem engano, sem fingimento, sem a capacidade ou mesmo o desejo de manipular aqueles ao seu redor. Quanto tempo você acha que duraria? Quão rápido seria considerado ingênuo, tolo ou mesmo fraco? Este é o trágico destino do príncipe Mishkin, protagonista de O Idiota, de Fyodor Dostoiévski. Ele é um homem de coração puro, honestidade inabalável e compaixão sem limites, e ainda assim, em vez de ser admirado por essas qualidades, é ridicularizado, manipulado e, por fim, destruído por uma sociedade que não consegue compreender sua bondade. Mas esta não é apenas uma história da Rússia do século XIX, é um reflexo de uma dolorosa verdade sobre a natureza humana que permanece tão relevante hoje. Por que pessoas boas frequentemente se encontram em desvantagem no mundo? Por que a sinceridade atrai zombaria em vez de respeito? E, mais importante, se ser bom leva ao sofrimento, ainda vale a pena? Ao final desta discussão, você terá uma perspectiva completamente nova sobre bondade, moralidade e os perigos ocultos de ser bom demais em um mundo que recompensa a astúcia. A revelação final que exploraremos é a mais chocante de todas e mudará a maneira como você vê não apenas o mundo, mas a si mesmo. Para entender por que a bondade é frequentemente confundida com tolice, devemos primeiro examinar o que a sociedade realmente valoriza. Gostamos de pensar que admiramos honestidade, bondade e integridade, mas será que realmente admiramos? Ou simplesmente toleramos essas qualidades quando não interferem em nossos próprios interesses? Ao longo da história, as pessoas que alcançam poder raramente são aquelas que são puramente boas. Em vez disso, são aquelas que sabem navegar pelas complexidades das relações humanas, que entendem quando ser implacáveis e quando ser encantadoras, que sabem esconder suas verdadeiras intenções por trás de uma persona cuidadosamente construída. Nicolau Maquiavel, em O Príncipe, argumentou que um governante deve estar disposto a agir de forma imoral se necessário, porque o mundo não recompensa a bondade, recompensa resultados. É por isso que o destino de Mishkin é tão trágico. Ele não entende ou se recusa a aceitar as regras do mundo em que vive. Ele não sabe como manipular ou enganar, nem deseja fazê-lo. E por causa disso, é visto como um idiota, não porque lhe falte inteligência, mas porque sua bondade o torna vulnerável em uma sociedade que prospera na competição e no interesse próprio. Pensem como isso se aplica no mundo real. Com que frequência vemos pessoas verdadeiramente bondosas e honestas sendo exploradas? Quantas vezes ouvimos histórias de indivíduos de bom coração traídos por aqueles em que confiam? Quantas vezes nós mesmos nos sentimos tolos por acreditar no melhor das pessoas apenas para nos decepcionarmos? Isso não significa que o mundo seja completamente corrupto, mas é inegável que um certo nível de astúcia frequentemente é necessário para sobreviver. Mesmo aqueles que se consideram pessoas boas, às vezes precisam comprometer seus valores para se proteger. E ainda assim, apesar de tudo isso, ainda ansiamos por figuras como Mishkin. Pessoas que são verdadeiramente, inabalavelmente boas. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes. Dostoiévski não apresenta Mishkin como um simples mártir. Ele não apenas sofre, ele também desafia aqueles ao seu redor de maneiras que eles não compreendem totalmente. Sua bondade, longe de ser passiva, age como um espelho, forçando os outros a confrontar suas próprias falhas. É isso que deixa as pessoas tão desconfortáveis ao seu redor. Ele não as julga, mas sua mera existência expõe sua hipocrisia. Sua sinceridade destaca sua decepção, sua bondade torna seu egoísmo ainda mais óbvio. E assim, em vez de ser abraçado, ele é rejeitado. Isso nos leva a uma questão fundamental. É Mishkin quem é o tolo, ou é um mundo ao seu redor que perdeu o rumo? À medida que continuarmos, vamos nos aprofundar nesse paradoxo e explorar o que realmente significa ser bom em um mundo que não parece valorizar a bondade. E, no final, descobriremos a verdade última sobre a bondade, uma que pode mudar a maneira como você vê não apenas o mundo, mas a si mesmo. O que torna a história de Mishkin tão trágica não é apenas o sofrimento que ele suporta, mas a maneira como é percebido por aqueles ao seu redor. Ele não se vê como um tolo. Acredita no amor, na honestidade, na bondade da natureza humana. E ainda assim, quanto mais ele tenta trazer luz para a vida dos outros, mais eles o veem como um estranho, alguém que não pertence ao seu mundo. Mas por quê?
por que a verdadeira bondade frequentemente cria desconforto? Para responder a isso, devemos examinar a maneira como as pessoas interagem umas com as outras. As relações humanas, sejam pessoais ou sociais, são construídas sobre um delicado equilíbrio de poder. Mesmo nas interações mais casuais, há uma negociação não dita acontecendo sob a superfície. As pessoas medem cuidadosamente suas palavras, escolhem suas ações estrategicamente e ajustam seu comportamento com base no que esperam em troca. É um mundo de manipulação sutil, onde até a bondade é frequentemente dada com a expectativa de reciprocidade. Mas Mishkin não joga esse jogo. Ele dá sem esperar nada em troca. Fala com completa honestidade sem calcular como suas palavras podem ser recebidas. Perdoa sem guardar rancor, mesmo quando outros o traem repetidamente. Em um mundo onde todos usam máscaras, ele está completamente desprotegido. E é exatamente por isso que as pessoas não confiam nele. Psicólogos estudam há muito tempo o conceito de dissonância cognitiva, a tensão desconfortável que surge quando somos confrontados com informações ou comportamentos que contradizem nossas crenças sobre nós mesmos. Quando Mishkin interage com os outros, ele os força a confrontar suas próprias contradições morais. Eles podem afirmar valorizar a bondade, mas, quando confrontados com a verdadeira bondade incondicional, se sentem expostos. Isso os faz perceber o quanto se afastaram de seus próprios ideais e, em vez de aceitar essa verdade desconfortável, rejeitam a pessoa que a revela. Considere como frequentemente reagimos a pessoas excepcionalmente boas. Quando ouvimos histórias de indivíduos altruístas que dedicam suas vidas a ajudar os outros, nós os admiramos, mas, às vezes, também sentimos um desconforto estranho. Dizemos a nós mesmos que eles são diferentes de nós, que seu nível de abnegação é irrealista, até mesmo impraticável. Podemos até procurar falhas neles, buscando evidências de que não são tão puros quanto parecem. Por quê? Porque aceitar sua bondade significaria questionar nossas próprias escolhas, nossos próprios compromissos, nossas próprias justificativas morais. É exatamente isso que acontece com Mishkin. Ele se torna um símbolo de algo inatingível, um ideal que as pessoas admiram na teoria, mas rejeitam na prática. Sua presença perturba a ordem social, não pela força, mas simplesmente por existir. Dostoiévski usa Mishkin para explorar uma verdade mais profunda sobre a natureza humana. Nós não queremos realmente a bondade perfeita nas nossas vidas. Achamos que queremos, mas quando a enfrentamos, a achamos avassaladora, até sufocante. Bondade sem cálculo, sem limites, sem as falhas humanas usuais, é algo que a maioria das pessoas não sabe como lidar. E por causa disso, em vez de elevar a pessoa boa, a sociedade frequentemente a isola. Mas isso significa que a bondade é sem sentido? Que ser uma pessoa boa é um erro? É aqui que as coisas se tornam ainda mais complexas. Apesar de todo o sofrimento que suporta, Mishkin não se arrepende da sua bondade. Ele não se torna amargo, não deseja mudar quem ele é. E nisso, Dostoiévski nos oferece um insight profundo. O valor da bondade não está em como os outros a percebem, mas em sua natureza inerente. Em outras palavras, a verdadeira bondade não precisa de validação, não requer admiração ou recompensa. Ela existe não porque o mundo a aprecia, mas porque é a maneira certa de ser. Mas isso leva a uma última pergunta perturbadora, que desafia tudo o que discutimos até agora. Se a bondade é tão pura, tão poderosa, por que frequentemente leva ao sofrimento? Por que as pessoas mais honestas, altruístas e compassivas frequentemente enfrentam as maiores traições, decepções e dificuldades? Essa questão é um dos dilemas centrais de O Idiota. O príncipe Mishkin faz tudo ao seu alcance para trazer bondade e compreensão ao mundo. E ainda assim, em vez de ser recompensado por isso, é ridicularizado, incompreendido e, por fim, destruído. Mas Dostoiévski não apresenta isso como uma tragédia sem sentido. Em vez disso, ele nos força a olhar mais profundamente para a natureza do sofrimento em si. Há uma conexão inegável entre bondade e sofrimento. E isso é algo que foi explorado não apenas na literatura, mas também na filosofia, psicologia e até no pensamento religioso.
Ao longo da história, muitas das figuras mais reverenciadas, sejam líderes espirituais, reformadores sociais ou grandes pensadores, enfrentaram sofrimentos imensos. Jesus, Sócrates, Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., todos dedicaram suas vidas a ideais de justiça, verdade e compaixão, e todos foram recebidos com oposição, perseguição e, em muitos casos, fins violentos. Mas por quê? Porque o mundo parece resistir à bondade em vez de abraçá-la. Uma explicação está na ideia de que a verdadeira bondade é disruptiva. Ela desafia o status quo, força as pessoas a confrontar suas próprias contradições morais, e a maioria das pessoas, quer percebam ou não quer ser confrontada com essas contradições. Elas querem continuar vivendo como sempre viveram, sem serem forçadas a examinar seu próprio egoísmo, seus próprios compromissos, sua própria disposição de priorizar o ganho pessoal sobre a integridade moral. Quando Mishkin entra no mundo da alta sociedade russa, ele não se encaixa em sua estrutura. As pessoas ao seu redor operam dentro de um sistema de motivos ocultos, relacionamentos estratégicos e constante manobra por poder e status. Mishkin não participa de nada disso, e por causa disso, se torna uma anomalia, algo que não pode ser explicado ou categorizado. E o que acontece com as anomalias? Elas são absorvidas pelo sistema, forçadas a se conformar ou são expulsas. Mishkin, incapaz de mudar, é por fim rejeitado. Isso nos leva a um ponto crucial. Se a bondade é frequentemente o destino das pessoas boas, então qual é o propósito de ser bom? Vale a pena? A resposta de Dostoiévski para isso é complexa. Ele não oferece uma solução fácil, nem sugere que a bondade será eventualmente recompensada em algum sentido mundano. Em vez disso, ele apresenta uma ideia que é ao mesmo tempo perturbadora e profundamente libertadora. O valor da bondade não é determinado pela reação do mundo a ela. Em outras palavras, a bondade não é sobre resultados, não é sobre ser elogiado, amado ou mesmo entendido. Não é sobre sucesso, reconhecimento ou recompensas externas. A bondade, em sua forma mais pura, existe por si só. É valiosa simplesmente porque é boa. Essa ideia é profundamente desafiadora, porque vai contra tudo que fomos condicionados a acreditar. Somos ensinados a buscar validação, a medir nossas ações por seus resultados, a esperar justiça e equidade em troca de nossos esforços. Mas a verdadeira bondade não opera nesses princípios. Não é transacional. Não pergunta o que vou ganhar em troca. Ela simplesmente existe. E ainda assim, há um paradoxo aqui. Se a bondade existe por si só, independente de recompensas, então ela tem algum poder real? Se não muda o mundo ao seu redor, se não leva ao sucesso ou influência, então qual é seu propósito? Esta é a última e mais difícil questão que devemos explorar, porque enquanto Mishkin sofre, ele também deixa um impacto inegável naqueles que conhece. Mesmo aqueles que o rejeitam não podem esquecê-lo. Mesmo aqueles que o ridicularizam são de alguma forma mudados por seus encontros com ele. Isso sugere que, embora a bondade nem sempre triunfe em um sentido tradicional, ela tem um poder que é mais profundo, mais sutil e mais duradouro do que podemos perceber inicialmente. Mas qual é exatamente esse poder e como ele molda o mundo de maneiras que não vemos imediatamente? Na parte final de nossa discussão, descobriremos a verdade última sobre a bondade, uma que desafiará tudo o que exploramos até agora e nos deixará com uma revelação que pode mudar para sempre a maneira como entendemos a natureza humana. Se a bondade não é medida por suas recompensas, então qual é o seu verdadeiro poder? Se o mundo rejeita, ridiculariza e até destrói aqueles que são genuinamente bons, então por que a bondade persiste? Por que pessoas como Mishkin, que parecem tão deslocadas em um mundo movido por ambição e interesse próprio, continuam a existir? A resposta está em algo que não pode ser facilmente visto ou quantificado. Está nas maneiras silenciosas, muitas vezes despercebidas, pelas quais a verdadeira bondade transforma aqueles que entram em contato com ela. Ao longo de O Idiota, Mishkin não busca mudar os outros. Ele não prega, não tenta reformar a sociedade, não impõe seus ideais sobre aqueles ao seu redor. E ainda assim, ele deixa uma marca em cada vida que toca. Mesmo aqueles que o magoam não podem permanecer indiferentes à sua presença. Sua sinceridade, sua compaixão e sua crença inabalável na bondade dos outros agem como um espelho.
refletindo de volta para as pessoas as partes mais profundas e escondidas delas mesmas. Este é o poder secreto da verdadeira bondade. Ela revela a verdade. Ela não força, não exige, não manipula, ela simplesmente existe. E por existir, força ao seu redor a confrontar sua própria natureza. Alguns respondem a isso abraçando-a. Outros, incapazes de suportar o que vem, a rejeitam. Mas ninguém permanece inalterado. Pense nos momentos de sua própria vida em que você encontrou verdadeira bondade. Bondade dada livremente, sem expectativa, sem motivo oculto. Não ficou com você? Não o desafiou, mesmo que por um momento, a reconsiderar suas próprias ações, suas próprias crenças, sua própria maneira de ser? É por isso que a bondade, embora frequentemente descartada como fraqueza, na verdade é uma das forças mais poderosas que existe. Ela não busca controle, mas influência. Não luta, mas muda. Não demanda, mas inspira. E ainda assim, esse poder vem com um custo. Dostoiévski entendia que em um mundo construído em interesse próprio e sobrevivência, aqueles que incorporam a bondade pura frequentemente sofrerão. Eles serão incompreendidos, serão explorados, sentirão às vezes como se não pertencessem. Mas ele também entendia algo ainda mais profundo. O sofrimento dos bons não é sem sentido, não é um sinal de que falharam. Pelo contrário, é a prova de que permaneceram fiéis a si mesmos em um mundo que constantemente tenta corrompê-los. Nas páginas finais de O Idiota, o destino de Mishkin está selado. Ele é destruído pela crueldade e complexidade do mundo ao seu redor. Mas isso significa que ele era verdadeiramente um tolo? Ou era ele, no final, o único que realmente via a realidade como ela é? Dostoiévski não nos dá uma resposta simples, porque não há uma resposta simples. Mas ele nos deixa com uma pergunta que cada um de nós deve responder por si mesmo. É melhor ser sábio nos caminhos do mundo, proteger a nós mesmos, jogar o jogo? Ou é melhor permanecer fiel aos nossos ideais, mesmo ao custo do sofrimento? Esta é a escolha que toda pessoa deve enfrentar em algum momento de sua vida, e a resposta não é fácil, não é preto no branco. Mas talvez a verdadeira medida de uma vida bem vivida não esteja em quanto ganhamos, mas em quanta luz trouxemos ao mundo. Não importa quão pequena, não importa quão despercebida. E assim, a revelação final é esta. A bondade não é sobre ser recompensado, não é sobre vencer, não é sobre evitar a dor. A verdadeira bondade existe não porque o mundo a valoriza, mas porque é a maneira certa de ser. E no final, quer o mundo o chame de tolo ou de santo, quer você seja lembrado ou esquecido, quer sua bondade seja apreciada ou rejeitada, o que mais importa é que você permaneceu quem realmente é. Porque em um mundo onde engano e interesse próprio frequentemente governam, escolher ser bom apesar de tudo é a escolha mais poderosa de todas. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Paradoxo da Mente. E ative o sininho para receber recomendações de conteúdos como este. Obrigado por assistir.